E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Então, todos falavam a mesma língua. Não é como hoje, que tem o inglês, o português, o espanhol. Todos falavam a mesma língua. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. E então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isto é, o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Então nós aprendemos com essa escritura que Deus não permitiu que os homens prosseguissem naquela construção. E então mudou-se a língua um do outro, e depois eles se espalharam sobre a terra. Você viu? Então, um que entendia o outro foram para um lado, e o outro que entendia a língua do outro que estava falando. Então, cada um, e todos se espalharam sobre a face da terra. Na leitura em que lemos, eu não estou com a mensagem aqui. O irmão Brano pregou a mensagem Torre de Babel. E vamos lembrar que o irmão Brano diz nessa mensagem: tudo que você for fazer, tudo que nós formos fazer, não devemos deixar Deus fora. Eles estavam construindo uma cidade, uma torre, mas não colocaram Deus naquilo. Deus ficou pelo lado de fora. Por isso aquilo não prosperou. Então, o irmão Brana diz: em todas as suas realizações, o homem deixa Deus fora daquilo. A exemplo da Torre de Babel. Mas nós que temos aprendido através da palavra e da mensagem, nós temos condições. Você tem condição de colocar Deus em suas realizações. Aleluia! Uma vez o irmão me disse: pastor, como eu gostaria de, como jovens que ainda não se casaram, ter o conhecimento que eu tenho hoje. O conhecimento através da Bíblia, através da mensagem, através das pregações. Eu teria feito melhores escolhas. Mas ele diz: todavia Deus sabe. Eu disse: é isso mesmo, Deus sabe. Você não tinha esse conhecimento. Mas ele expressando: como eu gostaria de ter o conhecimento que os jovens têm hoje.
Então vocês têm conhecimento da palavra, então vocês podem, em suas realizações, coloque Deus, aleluia! Não vá cometer os erros daqueles homens que não prosperaram, muito embora parecia estar prosperando, e estava mesmo, a torre estava alta já. Mas logo Deus confundiu as línguas. Então, nas suas realizações, você deve orar. Você ainda não sabe em que profissão você vai se dedicar. Então ore, Senhor, me dá uma direção. No trabalho, e logo vem a escolha, né? Porque chega um momento na vida que o homem pensa em casar. Chega um momento na vida que a moça vai pensar em casar. Então aí está outra grande realização. O profeta diz: depois da salvação, a coisa mais importante para o homem é o casamento. Então ore sobre esse assunto e diga: Deus, eu não quero o Senhor fora disso. Não quero o Senhor fora das minhas realizações. Então essa é a lição que nós temos nesta noite. Quantas pessoas vivendo sofrendo, vivendo e sofrendo com as suas escolhas, por não ouvirem a Deus, a não obedecerem a sua palavra, a não dar ouvidos aos bons conselhos, porque tem maus conselhos também. Estão sofrendo hoje, poderiam ter evitado. Então, você pode ler o parágrafo 30 em diante, vai lendo, o irmão Branco vai falando sobre a Torre de Babel, as realizações do homem. Aí ele mostra as duas unidades, porque o povo de Deus está vendo uma união, mas não é física. Diz o irmão Branco que está havendo agora uma união, a união invisível da noiva de Jesus Cristo. Aleluia! É invisível, mas está havendo uma união, e muitos não estão vendo essa unidade do Espírito. Agora, por outro lado, está havendo uma unidade também, mas nessa unidade não está Deus. Nessa unidade das igrejas protestantes, juntamente com a igreja romana, essa união ecumênica, Deus não está nela, como não estava lá na Torre de Babel. Mas nós estamos do outro lado. Amém. Nós estamos nessa unidade, nessa união invisível da noiva de Jesus Cristo. Então, em tudo que você for realizar, não deixe Deus fora daqui. Não vai prosperar. A Torre de Babel não prosperou. Deus colocou um basta naquilo. Às vezes nós fazemos tantos planos, mas a nossa vida está nas mãos de Deus, irmão. Sua vida está na mão de Deus, irmão. Agora, é claro, nós fazemos
dia de amanhã, para a próxima semana, para o próximo mês, para o próximo ano. Mas olha, nossa vida está nas mãos de Deus. Amém. Então guarde isso no seu coração. Já para o irmão Geraldo já pregou aqui dizendo: tudo que você for fazer, considere isso em oração. Ore. E diga: Deus, se o Senhor não estiver nesse negócio, eu não vou fazer esse negócio. Se o Senhor não estiver comigo nessa mudança, eu não vou fazer essa mudança. Se o Senhor não estiver comigo nesse namoro, então eu não vou bater na cabeça, eu não vou prosseguir com isso. Se o Senhor não estiver comigo nesse casamento, aí eu creio que Rebeca orou: Senhor, se o Senhor não estiver nisso, que esse homem aí se vá. Eu creio que ela orou naquela noite, vendo os presentes que ela recebeu de Eliezer. Cuidado com presentes, viu? Balaão caiu por causa dos presentinhos do rei. Mas já Rebeca não, recebeu os presentes de Eliezer, mas ela orou. Está vendo só? E o Balaão já tinha orado, né? Deus já falou: não vai, mas os presentinhos de Balaque, conquistou ele. Agora Rebeca não. Eu creio que ela orou: Senhor, está aqui um homem que diz ser servo de Isaac, e ele procura uma noiva, e é da família, mas está longe, eu não conheço, está cheio de presente aqui, estou alegre, estou feliz, mas o Senhor está nisso? E é claro que Deus respondeu a ela, aleluia, ao ponto de os pais querer que ela ficasse mais um pouquinho. Minha filha, fica mais uns dias aqui. Ela diz: não, eu irei, porque Deus estava naquilo, aleluia. Deus não estava fora daquela união, daquele casamento, por isso eles foram abençoados. Aleluia. Glória a Deus. Pensa um pouquinho na Rebeca. O Eliezer apareceu lá sem foto do rapaz, não tinha vídeo dele, não tinha nada disso. Se tivesse redes sociais, né? Ô Rebeca, tá aqui, ó, entra aqui, você vai ver as fotos, dá até para fazer um vídeo chamada. Já imaginou? O Isaac, aqui Rebeca, esse aqui sou eu, ó. E a Rebeca: você que é o Isaac? Foi algo que foi feito por fé mesmo. Muita fé dessa moça. Mas o irmão Branham diz que Rebeca, ela creu em Eliezer. O Eliezer representa o Espírito Santo. Aí o irmão Branham prega a mensagem, tempo de decisão, e ele diz assim: o Espírito Santo não erra. Nós erramos demais. Eu erro demais. Vocês soubessem como eu erro demais. Todos nós erramos demais, mas o Espírito Santo não erra. Aleluia! É nós que erramos, é nós que não oramos o suficiente, é nós que às vezes não esperamos. Mas o Espírito Santo não erra. Aí o irmão Branham vem e diz: será que chegou o tempo de decisão para você? Tempo de decisão, que vai chegar uma hora,
jovens, que vocês vão ter que tomar uma decisão. Eu vou servir a Deus como papai, como mãe? Chega uma hora que você tem que tomar uma decisão. E essa decisão não é os pais que vão tomar por você. É você que tem que tomar essa decisão. Será que não chegou o tempo de decisão? Você precisa decidir se você vai viver para Deus, se você vai dedicar sua vida ao Senhor, se você vai obedecer a palavra, os mandamentos, se você vai ser um cristão ou não. É uma decisão sua. Estou falando a todos os jovens aqui. Se você ainda não tomou essa decisão, é o tempo de decisão. A quem você vai servir? Se você escolher a Deus e sua palavra, é salvação. Se você escolher o mundo e as coisas do mundo, é condenação. É como está escrito na Bíblia em Marcos 16: quem não crer já está condenado. Agora, nós cremos que o Filho de Deus, se ele decide pelo mundo, ele vai sofrer. A irmã Brana diz, uma prova da eleição, que quando a pessoa sai do caminho e vai para o mundo, nada dá certo para ele. Vai sofrer, como sofreu o filho pródigo. E nós cremos que, como filho pródigo, ele voltará para a casa do Pai. Mas às vezes tem que sofrer, não. Mas é uma decisão dele. Chega uma hora que o pai já não precisa falar. Vamos para a igreja? Aí é domingo, já está no horário. Precisa falar? Vamos para a igreja? Não, você sabe que você tem que. Se você quer ir, você vai tomar o seu banho, você vai se trocar, se arrumar. Agora estamos falando do Espírito Santo, que não erra, o Eliezer. Ele foi até lá e levou Rebeca até Isaac. Espera no Senhor, como fez Isaac. Ele estava orando. A Bíblia diz que quando Eliezer chegou, ele estava orando. Você tem que confiar em Deus. Isaac estava orando, e então Eliezer a trouxe até ele. Coisa boa, né? Deus trazendo até você. Amém. Esse é o nosso Deus. Deus trazendo a Isaac e Rebeca, através de Eliezer. O Espírito Santo traz a bênção até você. Aleluia. Traz a bênção até nós. Amém. Na Bíblia, eu não encontrei ainda Isaac reclamando alguma coisa de Rebeca. Ah, não gostei disso, não gostei daquilo. Você já encontrou na Bíblia Isaac reclamando alguma coisa de Rebeca? Você não vai encontrar. Porque o Espírito Santo trouxe a ele aquilo que ele queria, aquilo que lhe agradaria, aquilo que lhe faltava. O Espírito Santo trouxe a Isaac. Uma moça com um caráter como o dele. Então, quando dois cristãos se casam, ambos têm o caráter de Cristo.
Um completa o outro. Mas se não tem o mesmo caráter, aí vão ter que conviver, viver e conviver, e passando tanto sofrimento. Mas Deus tem nos dado o quê? Oportunidades. Aproveite as suas oportunidades, faça as boas escolhas. O irmão Branco diz isso numa mensagem. Vamos, vocês todos que estão sentados aqui, diz o irmão Branco, daqui a 5 anos, dependendo das decisões que você tomar, você vai estar aqui assentado, ouvindo a palavra? Você estar aqui vai depender das suas decisões, das nossas escolhas. Eu creio que se Jesus tardar, eu estarei. Estarei tomando a ceia, estarei lavando os pés dos santos, estarei aqui como uma testemunha de Jesus Cristo, estarei aqui, aleluia! Com a ajuda de Deus, você estará. Amém. Continuando sendo uma verdadeira testemunha de Jesus Cristo. Deus te abençoe com essas palavras.